Bem-vindos à Antártica, um vasto deserto gelado cheio de mistérios. Apesar de suas condições extremas, esse continente já foi uma floresta tropical, lar de dinossauros e vida exuberante. Hoje, cientistas desvendam segredos incríveis: fósseis antigos, rios escondidos sob o gelo, vulcões ativos e até colônias de vida inesperadas. Mas também enfrentam desafios urgentes, como o impacto das mudanças climáticas que ameaçam derreter esse paraíso gelado. Fique ligado e vamos descobrir como o passado e o futuro da Antártica estão conectados e o que suas paisagens congeladas revelam sobre o destino do nosso planeta. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A perigosa região selvagem da Antártica é um grande e solitário deserto gelado no extremo sul do nosso planeta. Apesar das condições brutais, ela se distingue por ser o nosso quinto maior continente. A sua natureza enigmática tem atraído pesquisadores que estabelecem bases de pesquisa científica, onde atualmente uma população entre 1.000 a 5.000 pessoas pode ser encontrada. A jornada dos cientistas na Antártica começou quando um grupo se deparou com uma amostra de DNA de 1 milhão de anos no Mar da Escócia, situada próxima ao norte da Antártica. Extraída das profundezas do fundo do mar, a aproximadamente 178 metros da superfície, acredita-se que este antigo material genético tenha se originado de diatomáceas, um tipo de fitoplâncton. Embora as especificidades do DNA permaneçam um mistério, sua mera existência foi uma revelação que serviu para impulsionar a ideia de que a Antártica teria passado por uma série de transformações dramáticas para chegar até seu atual estado congelado. Determinados a encontrar fósseis de vida vegetal e animal que prosperaram há milhões de anos, a equipe embarcou em uma perigosa missão. Enfrentando a difícil tarefa de alcançar uma região específica que era crucial para sua pesquisa, eles viajaram para a América do Sul. Eles suportaram uma traiçoeira viagem de 5 dias através da mortal passagem de Drake, um dos mares mais mortíferos da Terra. Sem se deixar intimidar pelos desafios que estavam por vir, esses corajosos pesquisadores concentraram-se em descobrir os restos de uma era esquecida, dispostos a dar tudo de si na busca pelo conhecimento. Ao chegarem ao seu destino, sua curiosidade os levou à ilha James Ross, onde sua expedição de caça começou. Durante semanas, eles vasculharam incansavelmente as rochas até que finalmente seus esforços valeram a pena. Os cientistas encontraram um tesouro de fósseis que remonta ao final do período Cretáceo, há aproximadamente 71 milhões de anos atrás. Esses fósseis revelaram um conjunto fascinante de criaturas marinhas, dinossauros e pássaros. Esta revelação tremeu as bases da sua compreensão, já que ela desafia as suposições anteriores sobre a história da Antártica. Gradualmente, uma nova teoria começou a se formar entre os cientistas. Eles começaram a cogitar a ideia de que este deserto congelado já foi uma vigorosa floresta tropical, repleta de vegetação exuberante e árvores imponentes. Afinal, de que outra forma eles poderiam explicar a presença de dinossauros e vestígios de pássaros no continente? À medida que o tempo passava e mais descobertas apareciam, as dúvidas gradualmente se dissiparam. Uma dessas descobertas marcantes ocorreu em 2021, quando os cientistas desenterraram uma enorme colônia reprodutiva de peixes-gelo no mar Antártico de Weddell, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Esta colônia, que ficava escondida pela plataforma de gelo de Filchner-Ronne, abrigava impressionantes 60 milhões de ninhos de peixes. As surpresas continuaram em junho de 2022, quando os cientistas detectaram uma fenda peculiar na plataforma de gelo Larsen. Baseando-se em suas descobertas anteriores, eles suspeitaram da presença de um rio escondido fluindo sob o gelo. Eles decidiram perfurar o gelo novamente para confirmar sua teoria, e, para seu espanto, eles não apenas encontraram um rio com alguns organismos, mas descobriram um ecossistema inteiro repleto de vida. Crustáceos semelhantes a camarões nadavam graciosamente nestas profundezas de aproximadamente 488 metros abaixo do gelo. Atentos ao delicado equilíbrio ecológico que viram, os cientistas observaram e estudaram o ecossistema à distância, evitando perturbar sua harmonia. Felizmente, apenas alguns dias antes da erupção catastrófica do grande vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai, a equipe conseguiu alcançar o rio oculto.
Por sorte, os sensores que eles colocaram cuidadosamente na superfície gelada registraram as ondas sísmicas produzidas pela erupção, reverberando através daquela caverna escondida. A incrível percepção ocorreu a eles de que um evento vulcânico explosivo, ocorrendo a milhares de quilômetros de distância, impactava diretamente esta câmara subglacial enterrada 487 metros abaixo do gelo antártico. Agora, sem qualquer dúvida, os cientistas sabiam que os segredos escondidos sob o gelo do continente não estavam limitados apenas aos organismos. Em outra revelação inesperada, os cientistas encontraram uma cordilheira colossal escondida sob as profundezas geladas da Antártica, estendendo-se por surpreendentes 1.200 quilômetros de largura e elevando-se a 3.000 metros de altura. Esta cordilheira oculta ostenta alturas equivalentes a 1/3 do grandioso Monte Everest. Cada centímetro de sua superfície está encoberto por uma camada branca de gelo que esconde sua verdadeira natureza dos olhos da humanidade. A fascinante descoberta veio à tona quando os cientistas detectaram flutuações anormais na gravidade, alertando-os para a existência desta enigmática cordilheira. Embora ninguém tenha posto os olhos nesta maravilha pessoalmente, as leituras gravitacionais e magnéticas forneceram evidências inequívocas de sua presença. A mera sugestão de que uma estrutura tão imensa estava enterrada sob a paisagem congelada indicava que um tesouro de segredos aguardava ser revelado. Dada a natureza perigosa da remoção física das camadas de gelo, os cientistas optaram por uma exploração virtual. Usando dados coletados pela Agência Espacial Europeia, eles estudaram meticulosamente um mapeamento gravitacional abrangente da região. Empregando essas informações valiosas, junto com dados de satélite, eles simularam a remoção do gelo antártico, permitindo uma visão sem precedentes do terreno rochoso sob o gelo. Assim, uma história fascinante se revelou. Uma prova irrefutável do passado antigo da Antártica, quando ela era parte integrante do supercontinente chamado Gondwana. Há aproximadamente 180 milhões de anos, Gondwana reunia os atuais continentes do hemisfério sul. A extração virtual de gelo revelou os indícios restantes desta era passada, mostrando uma evidente conexão com tempos primordiais. Essas surpreendentes descobertas não deixaram margem para dúvidas. Os cientistas estavam decididamente no caminho certo. No entanto, estas revelações também colocaram uma questão urgente. Que eventos cataclísmicos precipitaram essas profundas transformações? A evolução sem dúvida deixou uma marca eterna em nosso planeta ao longo das eras, e até mesmo a geologia da Terra sofreu metamorfoses notáveis. Mas a extensão desta metamorfose na Antártica exige uma explicação de proporções imensas. Assim, duas teorias convincentes surgiram das mentes desses pioneiros científicos. A primeira teoria propõe que a mudança climática global desencadeou a formação do gelo que agora envolve a Antártica. A Antártica teve um clima relativamente ameno, coberta por uma vegetação diversa em um momento anterior à Era Cenozoica. O continente experimentou temperaturas médias variando de -1 a 10,5 graus Celsius, que é o suficiente para dinossauros vagarem por suas terras. Mesmo após o evento catastrófico que exterminou os dinossauros e outros mamíferos, o continente permaneceu descongelado. No entanto, há aproximadamente 34 milhões de anos atrás, o clima global teve uma guinada decisiva. As temperaturas médias caíram impressionantes 5 graus Celsius, causando o congelamento da Antártica. Embora essa mudança de temperatura possa parecer pequena, suas raízes estão ligadas ao início da Era Cenozoica, há cerca de 60 milhões de anos. Durante este período, os níveis de dióxido de carbono diminuíram. Os cientistas deduzem que a temperatura passou por uma transformação quando os níveis de CO2 ficaram abaixo de um limite crítico, o que causou a formação de vastas camadas de gelo e geleiras que cercaram todo o continente. Mas apesar da natureza convincente desta primeira teoria, ela carece de evidências mais fortes. Consequentemente, os cientistas desenvolveram uma segunda teoria, propondo que o continente congelou devido a mudanças dramáticas nas correntes oceânicas. Esta teoria sugere que cerca de 35 milhões de anos atrás, a passagem de Drake, que conecta o extremo sul da América do Sul à Antártica, sofreu um aprofundamento repentino. Este aprofundamento desencadeou uma reorganização completa da circulação oceânica, formando a importante corrente circumpolar da Antártica. Esta corrente recém-formada agiu como uma barreira de água formidável, bloqueando efetivamente as águas mais quentes e menos salgadas do Pacífico Central e do Atlântico Norte de fluírem para o sul em direção à Antártica. Consequentemente, este isolamento causou uma diminuição na temperatura, resultando no congelamento do continente. Embora plausíveis, essas duas teorias foram eventualmente combinadas por outros cientistas,
que acreditam que isso traz uma melhor explicação para as transformações do continente. De acordo com suas descobertas, o aprofundamento da passagem de Drake alterou os padrões de circulação oceânica de forma semelhante ao observado na corrente do Golfo. Esta mudança direcionou as águas quentes para o norte e causou uma mudança nas correntes oceânicas. Como resultado, as chuvas aumentaram significativamente. Esta explicação convincente se alinha com as recentes observações das mudanças climáticas e padrões de circulação oceânica. No entanto, desta vez, os efeitos estão invertendo os eventos que ocorreram há 35 milhões de anos atrás. Além disso, uma descoberta significativa sobre a camada de ozônio veio à tona no Dia Mundial do Ozônio, em 2022. Os cientistas descobriram que a camada de ozônio da Antártica havia se esgotado, criando um buraco enorme, que é maior do que todo o território dos Estados Unidos. Geólogos e outros especialistas, portanto, começaram a disparar os alertas de que o esgotamento da camada de ozônio pode contribuir para o aquecimento global, que, por sua vez, causaria o derretimento completo do gelo na Antártica. Infelizmente, uma ocorrência alarmante deste fenômeno já começou a se manifestar. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O colossal iceberg A76, o maior iceberg conhecido no mundo, se separou de sua plataforma antártica e embarcou em uma viagem à deriva em direção à traiçoeira passagem de Drake. Esta imensa formação de gelo abrange aproximadamente 135 quilômetros de comprimento e 26 quilômetros de largura. Enquanto percorre seu caminho, este monstro gelado está destinado a derreter gradualmente, representando um grave risco de elevação do nível do mar, que poderia potencialmente levar a inundações catastróficas. Um estudo recente também mostrou o surpreendente recuo de outro antigo manto de gelo que está derretendo a uma velocidade impressionante de 660 metros por dia. Esta revelação ofereceu aos cientistas informações valiosas sobre o possível rápido derretimento do gelo na Antártica e suas consequências para os níveis globais do mar. Durante os estágios finais da última era glacial, partes de um manto de gelo gigantesco que cobria a Eurásia recuaram a uma velocidade superior a 610 metros por dia, uma distância maior que um arranha-céus, e que surpreendeu os especialistas. Esta taxa de recuo sem precedentes desafia o que os cientistas acreditavam ser o limite máximo da regressão do manto de gelo. A descoberta traz implicações significativas para a compreensão do ritmo em que o gelo na Groenlândia e na Antártica poderia derreter, causando um aumento no nível global do mar. Monitorando de perto a taxa de recuo dos mantos de gelo, os cientistas podem medir sua contribuição para o aumento do nível global do mar. Desde a década de 90, a Antártica e a Groenlândia sofreram uma perda de mais de 6,4 trilhões de toneladas métricas de gelo, resultando em um aumento de pelo menos 17,8 milímetros no nível global do mar. À medida que os mantos de gelo recuam em direção à Terra, eles se desprendem do fundo do mar, fazendo com que flutuem e acelerem seu fluxo. Esse fluxo acelerado aumenta a contribuição para o crescimento do nível do mar. Consequentemente, se as temperaturas do ar e dos oceanos ao redor da Antártica aumentassem conforme projetado, como aconteceu nas condições observadas no fim da última era glacial, os pesquisadores alertam que o gelo poderia recuar dezenas de metros em um único dia, provocando o colapso das geleiras contemporâneas em um ritmo muito mais rápido do que o previsto anteriormente. Mas apesar desta ameaça iminente ao planeta Terra, a Antártica permanece como um ponto central das descobertas científicas, especialmente cheio de surpresas. Quando pensamos em desertos, geralmente imaginamos planícies arenosas super quentes, mas você acreditaria que o maior deserto do mundo é na verdade a Antártica? É um lugar hipnotizante, incrivelmente seco e cheio de ventos fortes. Na verdade, ele recebe apenas 50 milímetros de chuva por ano, enquanto 99% do continente está coberto de gelo. No entanto, dentro desse 1% restante, encontra-se um local fascinante chamado Vales Secos de McMurdo. Aventurar-se nos Vales Secos de McMurdo é como pisar em outro planeta. Enormes dunas de areia dominam a paisagem, atingindo até 70 metros de altura e 200 metros de largura. Embora você não possa surfar nelas, essas dunas majestosas têm imensa importância para os pesquisadores. Os Vales Secos possuem um clima semelhante ao de Marte, fazendo com que eles sejam um destino interessante para os cientistas. Eles acreditam que desvendar os segredos desta região poderia fornecer pistas sobre a vida em outros planetas. Infelizmente, estas magníficas dunas estão em movimento. Lenta, mas constantemente elas mudam a um ritmo alarmante de aproximadamente 1,5 metros por ano, e a causa nada surpreendente deste movimento é a mudança climática.
À medida que a atmosfera aquece, o gelo derrete e as dunas começam a sua descida gradual. Esta constatação levou os cientistas a agir rapidamente, correndo contra o tempo para desvendar os mistérios destas dunas dinâmicas antes que elas desapareçam para sempre. E isso tudo só vai ficando mais interessante. Os cientistas também descobriram que a Antártica, apesar de suas condições congelantes, abriga um segredo particularmente chocante: vulcões. Na Ilha Ross, existem 4 vulcões adormecidos, cada um com sua própria história. No entanto, há um vulcão que se recusou a dormir, o Monte Erebo, o vulcão ativo mais ao sul da Terra e o segundo mais alto da Antártica, com impressionantes 3.800 metros de altura. Nas últimas 3 décadas, sua atividade vulcânica até se intensificou. Imagine o espetáculo do Monte Erebo, uma maravilha natural de proporções extremas. Seu coração ardente pulsa com magma líquido, enquanto antigos lagos de lava continuam a ferver, após impressionantes 1,3 milhões de anos. Infelizmente, devido à sua localização remota e às condições climáticas traiçoeiras, os cientistas raramente têm a oportunidade de explorar este magnífico vulcão. No entanto, uma corajosa equipe de pesquisadores conseguiu conquistar suas alturas em 2013. Através de uma jornada cansativa que envolveu a travessia de neve, rochas e geleiras, eles chegaram ao cume. Para sua surpresa, eles descobriram vida prosperando no calor escaldante do vulcão. Ainda mais surpreendente foram os micro-organismos saudáveis encontrados nas cavernas de gelo, levando os cientistas a acreditar que essas criaturas extremas estão entre as mais únicas e notáveis do nosso planeta. Curiosamente, os cientistas também estabeleceram há muito tempo que a Antártica já foi uma exuberante floresta tropical. Só podemos imaginar a visão de tirar o fôlego que deve ter sido. Mas no cenário atual, ninguém deseja que este gelo derreta devido às consequências surpreendentes que isso teria para a humanidade e para todo o planeta. Como resultado, os esforços de pesquisa foram significativamente intensificados para nos aprofundarmos nos fatores responsáveis pela transformação desse continente. Desvendando os mistérios por trás desta mudança dramática, os cientistas esperam identificar medidas proativas que podem ser tomadas para evitar que uma mudança tão monumental se repita. Isso levanta uma questão: será que compreendemos a possibilidade da Antártica já ter sido uma floresta tropical? E além disso, devemos permitir que a natureza siga seu curso, mesmo que isso implique o fim da civilização? Obrigado por embarcar conosco nesta jornada pela incrível e misteriosa Antártica. Esperamos que você tenha se inspirado com as descobertas fascinantes e refletido sobre os desafios que este continente gelado representa para o nosso futuro. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!